Tema de hoje: não fique preso ao seu passado. Nós pretendemos com esta série, estamos numa série sobre como liderar a sua vida. Nós queremos, entenda a minha expressão, incomodar você. Desacomodar você. Porque é o comodismo que faz a gente parar. Entenda a minha expressão, mas eu quero tirar o teu traseiro do banco. Você precisa se levantar, fazer alguma coisa, agir, tomar atitudes. Existem algumas coisas na vida da gente que seguram a vida da gente, mas a nossa tendência é sempre ir deixando para lá. Você precisa, por exemplo, enfrentar o medo, a preguiça, o desânimo, do mesmo jeito como se enfrenta uma doença terminal. Quando uma doença vem o exame médico, mostra que você tem essa doença, ela é grave, você fala, eu não aceito, eu não quero, vou lutar contra, quero viver mais. É assim que a gente tem que enfrentar a preguiça, o medo, o desânimo, porque essas coisas, elas matam os sonhos da gente. Essas coisas prendem a vida da gente, seguram a vida da gente. O que é que te faz sentir feliz na vida? Se a gente analisar, uma das coisas que faz a gente sentir feliz na vida é quando a gente percebe que estamos progredindo. Mesmo que você não tenha chegado lá, mesmo que ainda você não está no teu alvo, mas você percebe, tomei um primeiro passo, ele te anima já para o segundo. Note que o mais difícil é você tomar o primeiro passo. Por isso que eu estou falando, você tem que enfrentar o desânimo, você tem que se desintocar. É aquela história, como nós dissemos aqui no domingo passado. Você quer crescer, quer aprender mais? Pega um livro e vai ler. Quando? Hoje. Pega hoje. Você quer começar a fazer exercício? Não deixa para amanhã, vai hoje. Aliás, nós estamos no domingo de manhã, dá tempo ainda hoje de você sair e fazer uma caminhada. Aliás, Osasco é ótimo para isso, porque você sai para correr e você pratica salto em distância, não é? Você faz várias coisas por causa das calçadas esburacadas que a gente tem. É legal assim a cidade. E se você quiser correr mais um pouquinho, anda com um relógio, algo parecido, né? Você vai correr um pouco mais. Mas faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Você percebe que você está fora do peso, quer maneirar na sua comida? Começa hoje, comece comendo mais devagar, por exemplo. Não é? Você come muito rápido, comece comendo mais devagar, comece diminuindo algumas coisas, corta algumas coisinhas ou outras. Em vez de você tentar uma dieta radical, comece aos poucos a dar o primeiro passo. Quando você toma um passo, você se anima para o próximo. Por exemplo, muitos de vocês estão com um enrosco de gente que você não consegue perdoar, você não consegue falar com a pessoa. Pega o telefone e liga. Toma uma atitude, faz alguma coisa. Quando você dá o primeiro passo, isso te anima. Isso chama-se progresso. Quando você tem um progresso, já traz um certo nível de prazer e felicidade nisso. Quando você percebe, estou melhorando, alguma coisa está melhor no que eu estou fazendo. Isso tudo traz essa sensação de que tem algo bom acontecendo. Bom, estamos em janeiro, para alguns já passaram as férias, outros ainda estão em férias. Para muitos, aquele pequeno tempo de descanso entre Natal e Ano Novo foi bom, mas já passou. Agora é hora da gente arregaçar as mangas e começar a preparar para aquilo que a gente possa crescer nesse ano. E o primeiro passo que eu quero dar nessa série para nós pensarmos em liderar, em crescer, o primeiro passo é a gente se resolver com relação ao nosso passado. Nos desembaraçarmos de algumas coisas que estão nos segurando lá atrás. Há um texto na Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 12, nos fala assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Vamos falar nessa primeira frase e falar juntos? Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Mais uma vez. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Continua a leitura comigo. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Se livre de tudo que te atrapalha. Se livre de tudo aquilo que está te segurando. Esse texto mesmo, ele usa uma figura de linguagem de um corredor. Os gregos, quando eles iam treinar para as Olimpíadas que eles praticavam, isso já nos tempos bíblicos já existia, então eles colocavam pesos
nas suas canelas, vamos falar assim, de modo que treinavam sempre com aquele peso, e corriam com aquilo. Quando chegava o dia da corrida, eles tiravam aquele peso para sentir leveza, porque eles treinaram o tempo todo com pernas mais pesadas, então eles se sentiam mais leves para correr. Quando nesse texto fala, vamos nos desembaraçar de todo o peso que tenazmente nos assedia, ele está falando desses pesos nos pés. Algumas pessoas não estão conseguindo correr porque tem coisa lá atrás que está segurando. É como você tentar, igual desenho animado, você está tentando correr e está com o suspensório preso em algum lugar. E isso está te atrapalhando. Você pode notar que quem é bem-sucedido na vida, normalmente são pessoas ousadas. Ela mira uma coisa e ela vai com tudo. E por que ela vai com tudo? Porque ela não tem âncora. Ela está leve, ela está livre, ela está solta. Pessoas leves, livres, soltos, correm mais, se arriscam mais, tomam passos que outras pessoas não conseguem tomar. Ele é ousado porque não deve nada na vida, não tem nenhuma âncora segurando no passado. Para nós sermos bem-sucedidos, nós vimos aqui no domingo passado, nós temos que renovar a nossa mente, renovar a nossa maneira de pensar. Uma das áreas que eu quero te propor hoje é você renovar a sua mente com relação ao seu passado. Lidar com aquela culpa que está lá atrás. Alguns de vocês acham que o que você está passando hoje é porque você tem que pagar o que você fez. E eu quero te mostrar, inclusive pela própria Escritura Sagrada, meu querido, que se tinha alguma dívida que você tinha, você falou diante de Deus, e diante de Deus aquilo está perdoado, Jesus pagou já os seus pecados na cruz e você não tem nenhum pecado para pagar. Até porque a gente não sabe como pagar pecado. Só Jesus podia fazer isso no nosso lugar. Então, se você já errou na vida, essa mensagem é para você. Bem-vindo. E eu quero te dar alguns exemplos de gente na Bíblia Sagrada que teve que enfrentar essa questão da culpa e dessas prisões do passado que o impedia de correr. Um deles é Jacó. O texto é Gênesis 29, versículo 15. Deixa-me ler o texto com vocês. Gênesis 29, 15 diz assim: já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão. Labão era o sogro dele para quem Jacó foi trabalhar. Quando Labão, lhe disse: só por ser meu parente, você vai trabalhar de graça? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Por que Jacó estava trabalhando de graça? O problema de Jacó era a culpa. Ele estava vindo de um momento da sua vida na qual ele amargou para o resto da sua vida, por não saber como se resolver. Jacó roubou o irmão dele. Jacó enganou o pai dele. Inclusive, se passando pelo irmão, tapeou o pai, que era cego já. Jacó enganou o pai, o irmão. O irmão queria matá-lo de tanto ódio, então ele saiu de casa fugido. Como ele foi alguém que roubou, esse sogro dele também aprontou com ele. Anos depois, esse sogro o rouba. E ele aceita. Ele aceita o roubo do sogro. Ele aceita a negociação errada que o sogro fez. Por quê? Porque ele pensou assim: não, eu já fiz isso, estou pagando pelo que eu fiz. Eu mereço isso. Quando Jacó vai se encontrar com seu irmão, anos depois, coisa de 20 anos depois, você nota o Jacó temeroso, com medo, achando até que o irmão iria matá-lo, tenta subornar ou comprar ou agradar o irmão, mandando presentes na frente, e o irmão já estava resolvido. O irmão, inclusive, fala: para que é isso aqui que você está me mandando? Esse monte de gado, tudo mais, isso valia muito dinheiro. Há um presente para você. Não, toma o que é teu. Eu não quero o que é teu. Eu cresci na vida e me virei na vida. Não preciso de nada disso. O que eu queria era você. É interessante notar que quem foi ofendido, é mais fácil se livrar do passado do que quem ofendeu.
Quem foi ofendido já estava resolvido, passou, perdoou. Mas quem ofendeu ainda estava com culpa. Eu falei mal, eu pequei, eu desonrei aquela pessoa, eu provoquei aquela pessoa, eu provoquei essa situação, eu roubei, eu matei, eu enganei. Tem cada trecho da vida de Jacó que chama muita atenção. Por exemplo, quando ele encontra Raquel pela primeira vez, Raquel era uma prima dele, e ele fica sabendo que era seu parente, ele a abraça e chora em voz alta. Isso denota, na verdade, o estado emocional que Jacó estava. Quem carrega a culpa, tem hora que parece que tem que puxar o pininho da panela de pressão e desabar tudo. Porque alguma coisa estava ali remoendo por dentro, massacrando aquela pessoa por dentro, e Jacó como que se desabafa ali no choro. Adiante tem aquela história da luta com o anjo. Aquilo também é uma luta consigo mesmo. E naquele momento, daquela crise dele, o anjo lhe pergunta: qual é o seu nome? Em outras palavras, quem é você? Naquele confronto de Jacó com Deus, Deus fala para ele: quem é você? Me descreva você em uma palavra. Agora eu estou falando com você aqui. Me descreva você usando um adjetivo. O que te representa? Você é quem? E Jacó fala: eu sou o espertalhão, o enganador. Esse cara sou eu. E ele precisava se expor. Talvez alguns aqui, ao ser confrontado: quem é você? Eu sou o preguiçoso. Eu sou o mulherengo. Eu sou o espertalhão. Eu sou a orgulhosa. E essas coisas foram a causa do problema que está te dando um peso lá no passado. A culpa é um problema sério. A gente não sabe conviver com a culpa. Sua estrutura não foi criada para carregar culpa. Culpa não fala com o sistema operacional da sua vida, ele causa conflito ali. Culpa é um veneno dentro do teu corpo, não foi feito para ficar ali, não faz bem a você. Você precisa se livrar da culpa. Agora, quando uma pessoa erra e fica se acusando de quão ruim ela é, e achando que ela merece todas as coisas ruins que ela está passando, como era o caso de Jacó. Jacó passava por coisa ruim e falava: eu mereço, olha o que eu fiz, olha quem eu era. Isso afeta tanto você, que afeta fisicamente, afeta emocionalmente. Não dá para resolver passado. Não dessa maneira, deixando para lá. O que você pode fazer é mexer alguma coisa no presente que pode influenciar o seu futuro. E eu quero te dar algumas dicas do que você pode fazer. Mas entenda bem, você não consegue colar um ovo quebrado. Não dá. Mas alguma coisa você precisa fazer. Meu querido irmão e irmã, a vida é muito curta para você ficar carregando coisas que você não precisa. Então, culpa, medo, peso na consciência, essas coisas precisam ser resolvidas. Quando? Hoje. Eu aprendi uma coisa esses dias. Um palestrante falava acerca do momento da decisão. É interessante, às vezes nós precisamos fazer um curso, um treinamento, participar algum tempo, seja num curso ou numa igreja, ouvindo a palavra de Deus, por exemplo, na igreja, e crescendo e renovando a mente, mas há um momento em que você simplesmente decide. É aquele momento. Na verdade, quanto tempo você precisa para mudar? Você precisa de um momento, onde você fala:
agora eu vou mudar. É esse momento que você precisa encontrar. Então, para se resolver com relação à culpa, para se resolver com relação a alguns pesos do passado, tem um momento que você precisa tomar uma decisão de que você vai mudar. Quando a gente se sente mal com a gente mesmo e não resolve aquelas coisas que estão lá dentro da gente, e vai acumulando, você corre o risco de um dia pegar e abrir mão de querer resolver isso de vez. É como uma pessoa, por exemplo, vamos lá, ela quebrou uma dieta. Ela se sente tão condenada que o que ela faz depois? Ela enfia o pé na jaca. Não é? Come a jaca toda. Não é? Já que eu errei, eu vou errar de vez. Alguém que pega e estraga o casamento, o que ele faz? Não, agora então vou me enfiar no mundão e cai na balada da vida. Normalmente uma pessoa que está assim, ela está cheia de conflitos e ela tenta compensar esses conflitos com alguma alegria, nem que seja passageira. Perde a paixão, desiste dos alvos. A culpa não faz nada ficar melhor. A culpa, o que ela faz é que nos deixa cada vez pior. No passado, você pode ter feito decisões erradas. Mas hoje você está tomando uma decisão certa. Vindo no meio da igreja, ouvir a palavra de Deus, abrir o teu coração para Deus e decidir, eu quero o caminho para se resolver essa questão da culpa na minha vida. Vou te mostrar um outro personagem bíblico que teve que lidar com isso. Davi. O texto é 2 Samuel capítulo 12, do 16 até o 23. Davi é interessante porque Davi errou não porque ele estava mal. O interessante do Davi é que ele errou porque ele estava na melhor fase da vida dele. É interessante isso. Quando nós estamos numa fase muito boa da vida, nós corremos o risco de baixar a guarda. Foi exatamente o que Davi fez. Davi ele era guerreiro, ele era rei porque ele era guerreiro. Entenda-se, naquele tempo o rei era guerreiro. O rei era o representante que impulsionava o exército a lutar por ele. Ele ia junto nas batalhas. O rei era o melhor que tinha. Era isso. Davi era o tal guerreiro. Mas acabaram as guerras. Os povos vizinhos temiam ali Israel. E havia um momento em que alguns reis saíam para a guerra, é o momento da primavera, a época da colheita. Eles saíam para a guerra porque eles queriam invadir povos vizinhos e roubar os alimentos. E isso acontecia nas bordas de Israel. Povos pequenos vizinhos fazendo pequenas incursões para roubar alimentos ali em Israel. Então, o exército de Israel saiu para se defender. Bom, Davi estava na melhor fase dele. Bem organizado, um exército enorme, guerreiros maravilhosos. Eu nem preciso ir na guerra. Mandou o pessoal para a guerra e ficou em casa. Diz o texto bíblico assim: numa tarde, Davi se levantou da sua cama à tarde. Passeando pela varanda, viu a mulher do vizinho tomando banho. E aí, teve relações com ela. Tem todo o trama de como ele a trouxe, teve relações. A coisa continua, não para aí. Porque Davi engana a Urias. Urias, ele era marido dessa mulher, ele era um dos principais guerreiros de Davi. Talvez vocês já leram na Bíblia Sagrada acerca dos 30 guerreiros de Davi. Urias era um deles, era o cara. Davi engana esse cara. Davi põe esse cara na frente de batalha, de modo que facilmente foi alcançado por arqueiros inimigos e morto. Davi tramou tudo. Davi tramou até o assassinato do cara, para deixar a mulher viúva, e então foi consolar a viúva. Davi mentiu, enganou, manipulou, matou. Mas tinha um profeta. E esses profetas são 12. E o profeta vem e conta uma história para Davi. A historinha é simples. Ele fala assim: Davi, rei, você precisa julgar uma coisa aqui comigo. Teve um acontecimento aqui na redondeza,
Tem um homem fazendeiro, rico pra caramba, o cara tem muito gado e tal. Naquela mesma lugar, tem uma família, em que é uma família bem pobrezinha, eles têm uma cordeirinha. O caso é que a cordeirinha é mais do que ali um animal de valor monetário para eles. Parece membro da família, chega a dormir com eles, comer com eles, é assim a cordeirinha, membro da família. E esse homem ricaço recebeu visita na casa dele, e para fazer um jantar, mandou pegar a cordeirinha dessa família. O que a gente faz, Davi? Ele falou, precisa matar esse cara. Esse cara tem que pagar 4 vezes mais tudo que ele roubou, e esse cara tem que morrer. E irado, o profeta chegou assim para ele e falou, você esse cara. Você esse cara. Deus te deu tudo. Deus te deu, inclusive, mulheres, no plural, fala isso, porque naquele tempo tinha poligamia. Deus te deu dinheiro, Deus te deu tudo, Deus te deu fama. Mas isso não te dá direito de matar alguém. Isso não te dá o direito de exercer sobre a vida de alguém, isso não dá nenhum desses direitos. Ela está grávida, não está? Ela está grávida de um filho meu. Pois é, o menino vai morrer. Davi jejuou, orou, fez de tudo e o menino morreu assim mesmo. Não resolveu esse problema. Acontece que quando o menino morreu, depois de tudo, Davi se arrependeu, Davi se humilhou, Davi entendeu a besteira que ele fez. Se você ler o Salmo 51, ele escreveu nesse calor de amargura que ele vinha passando. Davi se humilhou, orou, buscou a Deus, se arrependeu, chorou. Pediu a vida do menino, o menino não foi curado e morreu. Davi se levanta, toma um banho, prepara um bom jantar, estava uns dias sem comer. Vai comer, vira a página da sua vida. As pessoas perguntam para ele, mas como assim? Enquanto a criança estava doente, você chorava, se escabelava aqui, agora que a criança morreu, você fica bem? Ele falou, eu posso fazer alguma coisa para mudar o passado? Tenho como trazê-la da morte para a vida? Não tem. A vida segue. Tem que virar a página. Tem que seguir adiante. Foi o que Davi fez. Quando a gente faz algo errado, o Espírito de Deus nos convence, porque é para o nosso bem, para nos livrar daquele peso. A gente precisa arrepender, mas então, seguir a vida. Em nenhum lugar da Bíblia Sagrada manda você ficar preso à culpa. A culpa não cabe a você. Errou, peça perdão. Tem que se acertar com alguém? Se acerte com alguém. Já se acertou, já pediu perdão? Tá bem. Aceita o perdão de Deus, vira a página dessa página da sua vida e segue adiante, porque enquanto você estiver com culpa, essa culpa vai segurar você. E a gente se sente devedor quando a gente está em culpa. Tem uma historinha. Um menino, a família foi passar um tempo na casa da avó. A avó tinha ali alguns animais, e esse menino gostava de brincar com o estilingue dele. Só que ele era ruim pra caramba, né? E tentava acertar e errava. Menino de cidade, mas estava se divertindo ali com o estilingue. E ele então mirou o estilingue na cabeça do pato que a avó dele tinha como de estimação. Coisa de molecagem. Mas achou que ia errar. Pior, acertou. Pá! O pato morreu na primeira. O moleque ficou desesperado. Não sabia o que fazer. Foi lá, cavou um buraco, enterrou o pato e ficou quietinho. A hora que ele terminou de enterrar, ele olhou e viu que a irmãzinha dele estava vendo. Ela só... E ficou na dela. Jantar da noite. Terminaram o jantar, a mãe chega assim e chama, né, a irmã, né? Júlia, vem me ajudar a lavar a louça. Ela falou, mãe, o Marquinho queria lavar a louça hoje. Virou assim no ouvido do Marquinho e fez assim, quen. Eu vi o pato. O menino, mãe, eu vou lavar a louça. Foi lavar a louça. Dia seguinte, o pai queria sair para pescar e chamou o menino para ir junto. A menina queria ir.
Porque ia ter uma faxina lá na casa, a menina ia ficar. Ela era mais velha do que ele. E naquele momento ela falou o seguinte: mãe, o Marquinho disse que não está afim de ir, o pai está chamando, insistindo para ele ir, mas o Marquinho ele disse que quer ficar, ele pode te ajudar na limpeza, eu vou com o pai. Virou para o Marquinho e falou: quen. O moleque fez tudo isso. À noite o menino não aguentou. Chamou a avó dele e falou: vó, preciso falar com você. Pois bem, querido. Falou: vó, e aí abriu o coração e contou tudo. Olha, eu estava brincando, eu não achei que eu ia acertar, eu acertei, eu matei teu pato, eu enterrei. Ela falou assim: eu sei. Eu estava na janela quando isso aconteceu. Eu vi tudo. Eu só estava querendo saber até onde você iria aguentar a sua irmã fazendo tudo isso com você. Até onde você iria aguentar a Júlia te fazendo como escravo? Quando você não confessa algo do passado, quando você não abandona um erro do passado, quando uma página do seu passado não foi virada, você fica escravo. Você começa a aceitar algumas negociações que são feitas com você, porque você acha que você está em dívida. Por isso você aceita. É preciso coragem para virar uma página do passado. Hoje eu espero que o Espírito de Deus te encha de coragem. Coragem. É preciso coragem para virar uma página do passado. As coisas que aconteceram com você, que você não tinha planejado que acontecesse como aconteceram, mas aconteceram. Talvez você perdeu o seu emprego. Talvez você foi traído por amigos. Talvez você não conseguiu pagar um carro, uma casa e perdeu tudo aquilo para negociação com o banco. Ou talvez você desfez um casamento e sente que você que foi o culpado. Ou alguma coisa do passado que ainda te prende, alguém morreu e você não consegue se desvencilhar daquela perda daquela pessoa. Não tem como você mudar o seu passado. Mas se você não virar a página, aquilo vai continuar vivo na sua mente, vai continuar vivo ainda na sua vida. Você precisa decidir se você vai seguir para o seu futuro, para o seu destino, ou se você vai ficar perambulando pela vida porque alguma coisa lá no passado te prende e não permite ir além daquilo que você conseguiu chegar até agora. E essa é uma decisão que só você pode fazer. Se você quer experimentar algo novo nesse outro momento da tua vida. Ano passado eu fiz 50 anos de idade, então eu falo, virei minha ampulheta. Ou seja, metade da minha vida já foi. Ou eu olho para essa próxima metade e falo, vou vivê-la da melhor maneira possível, ou eu vou perder essa outra metade por causa das coisas que me prendem na metade anterior. A gente tem que se resolver na vida. Você precisa deixar aquela primeira metade ir embora e seguir adiante. A terceira história que eu te conto da Bíblia Sagrada é a do filho pródigo. Esse moço sem nome, né? Apenas chamado de pródigo, pródigo é desperdiçador. Porque ele chegou para o pai e falou, pai, é o seguinte, o senhor está demorando para morrer, eu quero viver minha vida, então me dá minha parte da herança que eu vou embora. O pai aceitou, deu para ele, o cara sumiu, gastou tudo, torrou o dinheiro, ficou na miséria, e aí lá no buraco, ele pensa em tentar resolver a vida, e o único caminho que ele encontrava era o seguinte, ele pensou assim, o funcionário que ganha menos lá na fazenda do meu pai, é melhor do que o que eu estou hoje aqui. Então, se ele pelo menos me der um emprego, eu estou melhor do que eu estou aqui agora. Ele percebeu que a sua única saída era correr para a misericórdia do seu pai. A nossa história não é diferente.
qualquer erro que cometemos na nossa vida, nós cometemos contra Deus. E eu queria te lembrar que você pode correr para a misericórdia do seu Pai. Não apenas o perdão, mas a misericórdia. Deus te perdoar é assim, cara, legal, está perdoado. Você não me deve mais nada. Isso é perdão. Misericórdia é dar o que você não merece. É Deus chegar e falar assim, tá, tudo bem, está perdoado, mas tem mais. Eu quero restituir para você tudo aquilo que você perdeu. Mas eu não mereço. Eu sei, mas isso é misericórdia. O texto da Bíblia Sagrada diz assim, Salmo 67, versículo 1. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Explicando o texto, 2 detalhes do texto. A expressão faça resplandecer o seu rosto sobre nós é uma expressão dos hebreus que significava que Deus demonstre a sua bondade para conosco. Que Deus abra um sorriso de prazer sobre nós. Mas como esse texto é uma poesia que foi cantada, tem 2 pausas no texto. E as pausas dos textos de Salmos não são pausas apenas musicais. É pausa para reflexão. Em outras palavras, o texto está querendo dizer o seguinte para você: pare e pense. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e que a gente consiga que Ele abra um sorriso de prazer e de alegria sobre a nossa vida. Pare e pensa nisso. Como isso é bom. E aí diz, para que sejam conhecidos na terra os seus caminhos, e a tua salvação entre todas as nações. Em outras palavras, o texto está dizendo assim, que Deus use de misericórdia e nos abençoe, que sua bondade seja vista em nossas vidas, para que as pessoas vejam como é bom o nosso Deus, e como Ele socorre o necessitado que nele confia. Outro texto bíblico que eu quero te ler, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Uma outra versão diz, para encontrar aqueles cujo coração é totalmente dele. Note, Deus não está procurando na terra gente perfeita. Deus não está passando os olhos sobre a terra para dizer, olha, esse cara é bom, isso aí não é não, isso aí também não, isso aí também não, não, isso aí é bom. Deus não está falando isso. Ele não está procurando quem andou certinho. Deus está procurando gente que deu coração para Ele, cujo coração é totalmente dele, entregue para Ele. É isso que Deus está. Deus está focado em encontrar pessoas que deram o coração para Ele. Se você acha que o que você fez não merece perdão, então você ainda não entendeu o que é ser pai. Quem aqui é pai? Pai, homem, pai. Ok? Mãe, quem é mãe? Vocês que têm essa paternidade na vida de vocês sabem de uma coisa. Se o seu filho tivesse numa situação de perigo, foi brincar no lugar, subiu numa árvore e se enroscou e vai cair, começa a gritar, pai, me ajuda que eu vou cair. O que você como pai faria? Você fala, para parar, você arrumou sua cama? Eu não mandei você arrumar sua cama, você não arrumou? Deixa eu ver seu boletim de escola primeiro. É isso que você faz? Claro que não. Você vai socorrer seu filho. Você não importa se ele errou. Você vai socorrer por quê? Porque você é pai. E o pai faz isso pelo filho. Tem que acertar, depois eu acerto isso com ele, mas eu não vou deixar o meu filho sofrer por causa dos erros que ele cometeu. Eu quero livrar o meu filho do sofrimento. Coração de pai, coração de mãe é assim. Olha, se você é um pai humano e acredita que você faria isso, por que você acha que Deus é pior que você?
você comete, você está numa crise, você está num problema agora mesmo, você está numa enrascada, e você acha que Deus vai falar assim, peraí, você deu dízimo? Não, né? Você acha que Deus vai fazer isso? Eu sei que tem um monte de pregador que fala isso, mas eu não tenho consciência tranquila de pregar um negócio desse. Absurdo isso. Ah, você pecou lá atrás, né? Aham. Então, dane-se. Você acha que Deus vai fazer isso com você? Não. Texto de Mateus, Jesus ensinando para a gente. Mateus no capítulo 7, versículo 11, uma paráfrase do texto. Se vocês, que são falhos, sabem fazer coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Maravilha. É o nosso Deus. É o nosso Deus. Ele é bom assim. Ele é isso tudo de bom. Deus não está somente olhando as falhas que você tem. Se você é filho, Ele vai querer o melhor para o seu filho. Não leve a sua vida como se tudo agora não tem mais jeito. Preciso te lembrar uma coisa, isso eu estou sendo honesto com você, respeito outras religiões, mas eu não acredito em reencarnação. É aqui mesmo, cara, é só essa vida, o resto é céu. A vida é aqui. O que você tem para fazer é aqui. Eu não acredito que a Bíblia Sagrada diz a todo homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Pronto, eu acredito na Bíblia Sagrada. É uma vez só. Eu só tenho uma chance. Então, se eu só tenho uma chance, eu quero viver o melhor dessa vida. Não dá para consertar para a próxima, dá para consertar para agora. Então, é agora que eu tenho que me resolver. Se você é filho, Deus sempre vai querer o melhor para você. Então levante-se, vai para o seu pai, ele ainda tem algo para fazer com você, ele vai perdoar a tua vida, ele vai resolver a sua vida. Se errou no seu casamento, meu querido, vai salvar a tua família, Deus vai te dar todo o apoio, toda a criatividade que você precisa para salvar de novo a tua família. O casamento já se foi, não tem mais jeito, seguiu, a pessoa já está até casada com outro, mas então reorganize e faça uma nova edição da sua vida. Mas não é para você morrer juntamente com o casamento. Perdeu o emprego, perdeu a sua carreira, fez uma negociação que não deu certo. Quanta gente você conhece que do buraco saiu e se tornou um milionário? Ora, por que você não pode ser também? É uma questão de você se lançar e falar, Deus, eu quero uma nova chance. Eu quero começar de novo. Levante-se, treine melhor dessa vez, comece tudo de novo. É igual o jogador quando perde pênalti. O cara fica mal naquele momento, mas depois, meu querido, vai treinar. Você vai melhorar. Você vai ter que recuperar aquele momento com outros gols, com outras experiências. Naquela história do filho pródigo, o rapaz achou que nada mais valia na sua vida, mas ainda assim ele voltou para casa, como que pedindo misericórdia para o pai dele. Ele sabia que qualquer empregadinho lá na casa do seu pai, do mais baixo salário que fosse, ia ter muito mais valor do que ele, que estava na miséria total. Então, o que ele não contava era que o seu pai ainda era melhor do que ele pensava. Isso ele não contava. Ele achava que o pai dele era um homem bom, entendeu? Então o pai dele assim ia perdoar, ia dar um emprego ali para ele. Era isso que ele contava. Mas o que ele não contava é que o pai dele ia surpreendê-lo. Isso ele não contava. Que o pai dele era melhor do que tudo isso. Isso ele não contava. Quando esse menino se aproxima do pai, o pai pega, abraça esse cara, faz uma festa, fala, meu filho estava perdido, voltou. Dá o anel da família novamente para o menino, sandálias, pega a melhor roupa. Quem era a melhor roupa? Do pai. Pegou a melhor roupa dele, deu para o filho. Falou, você é meu filho, está restituído na minha família, está perdoado. O pai usou de misericórdia para com ele. Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, diz assim, assim, aproximemo-nos do trono de graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Talvez você diga, mas você não sabe o que eu fiz. Me diga você, o que você fez é tão grande que Deus não consegue perdoar? É tão grande assim? Existe alguma coisa que Deus não pode mudar?
Ele tem poder para mudar o universo, para criar o universo, e não tem poder para mudar a sua vida, é isso que você acha? Todo mundo que é pai e mãe aqui deve se lembrar, seus filhos já fizeram alguma traquinagem, não é? Agora, existe alguma traquinagem tão grande de seus filhos que seja maior do que a tua misericórdia? Existe isso? Deus ainda é mais misericordioso do que isso. Mais do que você. Quando o coração está certo, Deus limpa a nossa sujeira e não leva em conta o que nós fizemos. É assim que Deus faz com a gente. É assim que Deus age conosco. Vou pedir para você ficar em pé comigo. Você já ouviu a história de Ló, que estava na cidade de Sodoma e Gomorra? Qual foi a ordem de Deus para Ló? Não olhe para trás. Essa foi a ordem. Não olhe para trás. Essa é a palavra de Deus para você. Como é que a gente tem que tratar a vida da gente? Veja, por exemplo, 1 Samuel 7,12. Diz assim: então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou é a linha divisória. Deus me ajudou. É a única coisa para eu me lembrar. Em outras palavras, Samuel está dizendo: gente, estamos vivos. Até aqui Deus nos ajudou. Passou. Passa à frente agora. Vamos adiante. Tem mais coisa para acontecer. Estamos vivos. Texto de Filipenses capítulo 3, 13 e 14. Irmãos, uma coisa eu faço, disse Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vou repetir a primeira frase. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Quando Moisés morreu, foi traumático isso para Israel. Ele era um grande líder. Todo mundo gostava dele. O cara era o máximo. Moisés morreu e teve luto na nação. 30 dias de luto. 30 dias. Um mês inteiro o povo chorando. Passou o luto. Passou os 30 dias, Deus chama Josué. E a primeira frase que Deus fala com Josué, primeiro momento do que Deus quer orientar para aquela nação, Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 3, veja no texto, na tela comigo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como eu prometi a Moisés. Todo lugar onde vocês puserem os pés eu darei a vocês. Você entendeu? Moisés morreu. Passado já foi. Aquele emprego não deu certo? Passou, meu querido. O negócio foi embora? Passou. Morreu. Agora, eu tenho uma promessa para você, e essa promessa está lá adiante. Se você ficar aqui, você não vai obter essa promessa. É interessante que Deus não falou assim: eu vou dar a terra para vocês. Não, não. A terra em que você pisar, eu vou dar para você. Em outras palavras, você tem que ir até lá. Acabou, passou, chorou já, passou o luto, vai adiante, vou abrir o Jordão diante de vocês, vocês vão ver milagre igual eu abri o Mar Vermelho, eu vou abrir o Jordão também, e vocês vão ter que ir lá na Terra Prometida, porque é lá que eu tenho algo para você não pode ficar aqui. Tem muitas pessoas que estão olhando assim: passou, tudo bem, passou, e aí
Deus me der, Ele vai dar. Não. Ele falou, não. Eu te dei, mas está lá. Você tem que ir lá. Eu tenho frutos gostosos para você, mas está em cima da árvore, você vai ter que subir. Deus não abençoa a preguiça. Prossiga, meu irmão. Prossiga, minha irmã. Se você ficar preso ao seu passado, você nunca vai liderar a sua vida. Aprenda a resolver seu passado. Aprenda a resolver. Eu vou terminar contando um pouco só de experiência minha aqui, um pouco só. Confesso para os irmãos que aqui está uma área da minha vida em que eu não tenho problema. Essa é uma das mensagens difíceis para eu pregar, porque eu não tenho essa experiência. Eu não tenho rosco no passado. Não tenho. Tem nada assim, você chega assim, Anésio, esses dias até um irmão tentou me lembrar algo, ele chegou assim, Anésio, ele queria fazer um teste psicológico comigo, ele falou, pensa em algo assim do passado que te machucou. Eu fiquei pensando. Ele falou, o que foi? Eu falei, não sei, eu não lembro. Não, pense em algo assim muito triste. Sei lá. Morte do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu cachorro, que eu gostava bastante também. Não sei, mas passou. Então, algo que mexe com você. Eu falei, cara, eu não tenho. Sabe qual é o segredo disso? Não leva muito tempo para virar essas páginas da sua vida. Quando meu pai faleceu, e ele faleceu de um acidente, portanto alguma coisa inesperada, não é aquela coisa assim que você vai esperando a pessoa morrer. Foi choque. Chorei, claro, lamentei, carrego uma saudade tremenda, essa semana foi aniversário dele, carrego aquela saudade doída, esse vai ser meu tributo sempre a ele. Mas depois que eu chorei, passou o velório, passou. Vira a página. Na verdade, agora eu faço isso de desafio para mim. Um dia eu parei diante do túmulo do meu pai, que estava ali da minha avó também, no mesmo túmulo, foi quem me criou na primeira infância. E eu fiz uma oração diante de Deus. Eu falei, Deus, eu não posso falar com o morto. Eu sei disso, mas o Senhor pode. Então fala para eles aí. Fala para eles aí. Fala para eles que eu vou dar sequência à vida deles. Eu carrego o sangue deles, eu carrego os sonhos deles, eu vou dar continuidade ao que eles fizeram na minha vida. É corrida de bastão, sabe? Passaram para mim, agora é minha vez. E vou correr, e a gente vai ganhar. A gente vai ganhar. Não eu, a gente. Eles são minha história. Eu vou passar esse bastão com muito orgulho para os meus filhos. Mas vou passar correndo, em pé, ganhando. É assim que eu vou fazer. Então eu estou no pique. Eu não quero parar. Resolva o seu passado o mais rápido que você pode. O que não deu certo no ano de 2016, dia 31 era o dia para você entregar isso diante de Deus. Não entregou, entrega agora com atraso. Você paga um jurozinho, vamos lá. Mas chega diante de Deus agora e fala, Deus, sabe, igual a expressão bíblica, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Passou. Eu vou seguir minha vida. Eu estou vivo. Você está vivo. Tem coisa para acontecer na sua vida que ainda não aconteceu. Se você ficar parado, você não vai tomar posse. A terra prometida, lembra do texto? A terra prometida está lá, não está aqui, está lá. Vai correr. Aquela que você foi pisar nela, eu te dou. O que você não pisar, eu não vou te dar. Então tem que ir lá, tem que andar lá. Vai adiante, meu irmão. Não desiste, em nome de Jesus. Amém. Deus falou com você? Deus falou com você hoje aqui? Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Glória a Deus.